Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 24 do livro de 2 Reis, do verso 8 ao 16, o tema Reinado de Joaquim. O texto bíblico nos diz assim: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neutza, filha de Elnatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto os seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Meus amados, Joaquim morreu por volta de 598 a.C., antes da rendição do povo de Judá aos babilônicos. Seu filho, Joaquim, também chamado de Jeconias, assumiu aos 18 anos o trono em seu lugar e reinou somente por 3 meses. Ele seguiu os péssimos exemplos de seu pai, andando em seus maus caminhos e desagradando ainda mais ao Senhor. Depois que os generais babilônios cercaram Jerusalém, Nabucodonosor veio pessoalmente à cidade. Sem ter a quem recorrer, o rei Joaquim decidiu se render, assim como toda a corte, o povo em geral, inclusive todo o exército. Nabucodonosor não teve misericórdia, levou a família real, os nobres e líderes, os oficiais e soldados, trabalhadores, enfim, quase todo o povo cativo para a Babilônia. Só deixou para trás aqueles que eram muito pobres. Ele levou consigo todo o recurso financeiro ali encontrado, saqueou o templo do Senhor, assim como o palácio real. Dessa forma, ele aumentava o poderio de seu reino e, ao mesmo tempo, impedia que Judá se reerguesse novamente. Durante 423 anos de Davi ao reinado de Joaquim, mesmo com todos os pecados de Judá, o Senhor tinha livrado seu povo de todos os seus inimigos, principalmente nos momentos onde tudo parecia estar perdido, sem ninguém para socorrê-los. Mas naquele momento eles estavam só e sem saída. Nem orações ou arrependimentos poderiam mudar o curso da história e evitar aquela tragédia, pois o juízo de Deus estava sobre eles, consequência das abominações que praticaram e por ignorarem os seus alertas durante tanto tempo. Era a hora do cativeiro para Judá. O homem não viverá eternamente pecando. Haverá um tempo em que a justiça divina se manifestará para que nenhum tipo de desobediência fique impune, e o seu juízo virá sobre toda a face da terra, para punir a maldade humana. O homem não viverá eternamente pecando. Haverá um tempo em que a justiça divina se manifestará para que nenhum tipo de desobediência fique impune, e o seu juízo virá sobre toda a face da terra, para punir a maldade humana. Hoje é tempo de arrependimento, de clamar por perdão pelas faltas e erros, de sermos justificados por Jesus, para sermos livres do juízo final que virá, queira o homem ou não. O povo de Israel, os reinos do norte e sul, acharam que as promessas do Senhor nunca iriam se cumprir. Estavam enganados. Não devemos cometer o mesmo erro, desprezando os alertas da palavra de Deus. Atos 3,19 nos diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.